Seja muito bem-vinda ao podcast que eu amo, o podcast Eu Me Amo com 2 M's, porque você já sabe que é um amor especial, é um amor único, é um amor só nosso e que eu estou te ensinando a viver a partir de agora. Se você acompanhou os outros episódios, você aprendeu o porquê, o que é uma autoestima, o porquê de criar uma nova autoestima, aprendeu também a limpar esse terreno para a gente construir um prédio de luxo, uma vida rica, uma vida em que você seja realizada, que você se ame, que você ame as pessoas que você ama também, mas sem esquecer de você. Eu já queria dizer que eu estou muito feliz com a repercussão dos outros episódios, dizer que eu recebi direct no Instagram, eu recebi comentários dizendo o quanto ouvir aquilo que eu tinha para dizer, o quanto falar sobre esse assunto está ajudando muitas mulheres. Eu ouvi relatos que eu nem imaginava. Eu sabia que a gente ia ter esse ambiente acolhedor, esse ambiente onde a gente se sente próxima, onde não há julgamentos, ao mesmo tempo que eu não tinha talvez total ideia coisas que para mim eram simples ou que foram simples em determinado momento da vida, para outras pessoas são grandes descobertas e para mim é um prazer imenso fazer parte da construção da sua nova autoestima, desse seu processo de aprender a se amar, de se amar mais. Eu recebi, por exemplo, feedbacks lá no direct de Instagram, comentários no YouTube, meu WhatsApp, e eu recebi feedbacks presenciais, inclusive de funcionárias minhas. Eu queria até mandar um beijo para todas elas que estão me acompanhando, minhas anjas. E pessoas choraram dizendo: Bruna, eu me vi, conforme eu ia te ouvindo, parece que você ia contando a minha história. Eu me vi ali naquela situação, eu me vi passando por aquilo. E olha, é tão necessário porque eu tenho, sei lá, 30, 40 anos de vida e eu nunca parei para pensar nisso, nunca me ensinaram sobre isso. E o assunto de hoje, uma coisa inclusive que elas me falaram muito, eu falei, olha, eu vou abordar isso no podcast, o assunto de hoje é relacionamentos. E não só relacionamento de homem e mulher, de cônjuge, de parceiro, não. O relacionamento com outras pessoas na sua vida. O relacionamento de colega de trabalho, de profissão, o relacionamento com amizades, com pessoas que você conviva, porque teve uma coisa que eu ouvi que me chamou a atenção, que eu falei, faço questão de falar sobre isso, que é, Bruna, nesse meu processo de aprender a me amar, de cuidar da minha autoestima, de emagrecer, nesse processo onde eu passo a me priorizar um pouco mais, eu ouvi de pessoas que eu estava mudando, que eu não era mais a mesma, que agora eu estava chata, que agora eu estava egoísta, simplesmente por ter passado uma vida inteira ou grande parte da vida vivendo o contrário disso, se colocando sempre em último lugar, vivendo para agradar os outros, nunca se priorizando, não se amando, não fazendo coisas por si, sempre se deixando para depois. E quando há essa mudança, quando há qualquer mudança na nossa vida em que as pessoas não estão acostumadas a nos ver de forma diferente, elas tendem a boicotar o processo muitas vezes. Vocês acreditam? Simplesmente por não reconhecer mais, por você sim ter passado um processo de mudança ou estar passando por ele, algumas pessoas não tendem a reagir bem a essa mudança. Algumas pessoas tentam te boicotar, algumas pessoas, de forma, algumas vezes inconsciente, tentam te parar, tentam fazer você voltar para o que você era ou tentam te diminuir de alguma forma. E eu sei o quanto isso é desafiador no dia a dia, eu também passei por isso, lembra? Eu sei o quanto isso é desafiador e justamente por esse motivo que eu quero trazer isso no assunto de hoje, no podcast que eu amo de hoje, que é relacionamento. E eu queria começar te perguntando, os seus relacionamentos, que são as pessoas que convivem com você, são âncora ou são vela na sua vida? O que é um relacionamento âncora? Aquela pessoa que te puxa para baixo. Aquela pessoa que você está evoluindo e ao invés dela te acompanhar e evoluir junto, ela quer que você volte para o nível que ela está, porque ela não quer que você saia dali.
O relacionamento vela é o contrário disso, é aquela pessoa que está sempre te estimulando e indo também, porque ela está te acompanhando, ela está sempre te estimulando a ir em novos caminhos, novas direções, a conquistar coisas boas. Então existe uma diferença entre o relacionamento que é a âncora, que te puxa para baixo, e o relacionamento que é vela. E eu gostaria de te perguntar, se você analisar a maior parte das pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, a grande maioria é vela ou a grande maioria é âncora? Ou que não seja ou está sendo, porque às vezes a pessoa tem medo. E nós vamos começar a construir essa ideia aqui, eu vou começar a te ajudar a entender o porquê isso acontece algumas vezes, para que você não desista de você. Uma das consequências nesse processo de transformação que acaba acontecendo com as pessoas que estão vivendo e têm relacionamentos âncoras é que ela passa a se questionar e pensar: ah, será que eu mudei mesmo? Ah, será que eu estou diferente? Será que eu estou sendo egoísta? Será que isso é ruim? Será que eu vou perder as pessoas que eu amo? Será que as pessoas que eu amo vão se afastar? Simplesmente pelo fato de agora eu estar considerando que eu também sou importante na minha vida. E esse é o medo de quem passa por um processo de transformação, de quem está vivendo uma mudança. E eu quero te ensinar a lidar e a pensar o porquê isso acontece ou como isso acontece para que você não se sabote, afinal de contas, porque além de outras pessoas tentarem sabotar o seu processo, pode ser que você também faça isso de forma inconsciente. Então vamos pensar aqui nos relacionamentos. Eu vou contar aqui uma história. Tinha uma clínica especializada em emagrecimento e autoestima e eu me lembro bem de uma cliente um dia que chegou, uma funcionária me chamou na sala de estética e ela falou: ah, a fulana tá precisando de você. Eu falei: tá bom, eu vou lá. Cheguei dentro da sala e ela já estava em processo de emagrecimento e ela me falou assim: Bruna, os meus amigos, eles têm o hábito, a gente tem esse hábito de sair, de conversar, de ir para churrasco, enfim. E acontece que eu estou indo e eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo esquisita. Porque eles estão comendo de um jeito, só eu estou comendo diferente, e aí eles me zoam, eles falam que eu estou exagerando, que não precisa tudo aquilo, que aquilo não é vida, por que eu estou fazendo aquilo? E como sou só eu que estou vivendo aquele processo meio que contrário ao que a maioria está, eu me sinto esquisita e isso está me fazendo com que eu me sinta mal, está me fazendo mal. E aí eu falei: entendi, fulana, entendi. Mas me fala uma coisa, vamos entender o que está por trás disso. Me fala uma coisa, como estão esses seus amigos fisicamente? Aí ela falou assim: olha, Bruna, a maioria está acima do peso, a maioria não está feliz com o próprio corpo, entre sobrepeso e obesidade ali. E não são, assim, pessoas que se cuidam, que valorizam a estética, nada disso. Eu falei: certo, entendi. Ok. Me conta outra coisa, como está a maioria desses seus amigos, ou todos eles, como eles estão emocionalmente? Aí ela falou assim: vixe, Bruna, um é ansioso, um está tendo crise de pânico, o outro tá com ansiedade, o outro está com depressão. Emocionalmente a galera é toda instável. Eu falei: certo. Me conta outra coisa. Como estão esses seus amigos financeiramente? São pessoas que estão crescendo na sua profissão, buscando viver algo melhor? São pessoas empreendedoras, enfim? Ela falou assim: olha, Bruna, não. A maioria está no emprego que às vezes nem é tão feliz, mas tem medo de sair. E aí, por medo de sair, acaba ficando, mas também não vai em busca de algo melhor. Sempre reclama de dinheiro, está sempre com dívida, está sempre com a corda no pescoço. Eu falei: ok, entendi. E eu me lembro de ter feito mais 2 ou 3 perguntas nesse sentido para ela, entendendo qual era a realidade desses relacionamentos de amizade que ela tinha. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei o seguinte: se todos eles estão assim, ou se a maioria está, por que então você está querendo ser igual a eles? Ela parou, ela fez essa pausa dramática assim, sabe aquela pausa que você para pensar, no sentido de cair uma ficha, nunca ninguém tinha me feito pensar dessa forma. Ela parou, pensou, a cara dela foi tipo: meu Deus, eu nunca pensei nisso. E ela falou: nossa, Bruno, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Realmente, eu estou querendo
me sentir como eles, ser como eles, mas eu não quero o resultado que isso traz para minha vida. E eu falei, por quê? Dependendo do cenário que a gente está falando, ser esquisito ou se sentir esquisito é bom. É bom porque se a maioria está indo para lá e a maioria não está tendo os resultados que você gostaria na sua vida. Então vamos pensar. Vamos olhar agora para os seus relacionamentos, para as pessoas que você convive. A maioria das pessoas com que você convive tem a vida que você gostaria de ter? Elas estão no corpo que desejam, elas estão bem financeiramente como você gostaria, elas são realizadas na carreira, elas têm um bom casamento, elas vivem isso que você gostaria de viver? Se a resposta for não, é bom se sentir esquisito. É bom não se sentir como essas pessoas, porque se você quiser continuar se sentindo como elas, você vai se tornar e ter os resultados que elas têm. E isso é contraintuitivo, porque a maioria das pessoas não pensa assim. Porque é natural do ser humano a sensação de pertencimento, gostar de pertencer a um lugar, gostar de se sentir acolhido, gostar de ter pessoas em volta que fazem a mesma coisa. Só que se a gente olha para os resultados, se a gente vai analisar os comportamentos e os resultados que isso tem na vida dessas pessoas, não são os resultados que a gente gostaria de ter muitas vezes. Então, por exemplo, se a gente só convive com pessoas que têm casamentos ruins e a gente quer ter um bom casamento, isso vai dar certo? É a nível de relacionamento? Essa pessoa, eu vou conseguir influenciar ela para o bom ou será que a maioria delas vai conseguir me influenciar para algo ruim? E é esse tipo de reflexão que eu quero trazer no podcast que eu amo de hoje, que é, olhe para as pessoas ao seu redor. Que tipo de vida elas vivem? Que tipo de consequências e resultados elas têm na vida delas? E comece a avaliar. Será que essa amizade ela não está sendo âncora ao invés de ser vela? Será que esse relacionamento, de repente você namora, está em dúvida? Será que essa pessoa deve me casar? Será que eu viveria o resto da vida? Será que seria um bom pai para os meus filhos? E você analisa a partir do resultado e não somente da sensação. Vamos voltar para a história lá. E aí eu falando com ela e ela falou, Bruna, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que me sentir esquisita nesse cenário, ou num cenário parecido, seria bom. Eu falei, é bom. E para tudo na vida que a gente quer resultado diferente ou resultados melhores, a gente tem que entender que é onde a maioria não está. A maioria das pessoas, quando a gente fala, e aí a gente está falando de sociedade mesmo, a maioria das pessoas não está dentro do peso, a maioria está acima do peso ou não está no corpo que gostaria. A maioria não tem um estilo de vida saudável, bom, ou seja, se alimenta bem, treina, tem uma rotina. A maioria não tem um bom casamento, pelo contrário, a maioria tem um casamento ruim. A maioria não está feliz no trabalho que está, não está se realizando na carreira, não está crescendo na carreira. A maioria não está buscando viver coisas extraordinárias ou viver coisas para além do básico do dia a dia, sabe? E se a gente olha para tudo isso, então eu não quero ser como a maioria, porque se a maioria está indo para esse caminho, eu quero ir para o outro caminho. E por que eu estou te contando isso? Porque para eu chegar nesse entendimento e conseguir mostrar para ela de uma nova percepção que aquilo era bom e não ruim como ela estava enxergando que era, eu tive que viver isso também. Lembra que eu falei que eu ia te contando aqui coisas que foram acontecendo na minha vida para que você vá entendendo um pouco mais sobre mim e para que você também perceba de onde veio tudo isso, porque não veio do nada, veio baseado na minha experiência. E eu passei por isso. Eu passei por essa fase de reavaliar alguns relacionamentos de amizade, de relacionamento de homem e mulher, de relacionamento familiar. E eu tomei a decisão de me afastar de algumas pessoas que, por exemplo, eram opcionais. Então, a amizade é opcional. Você pode escolher seus amigos, né? Família não é tão opcional assim, mas dependendo de como for a situação, você pode ver menos, você pode criar ali formas de não se abater com coisas que eles façam ou que eles falam. Se for relacionamento tipo homem e mulher, você está namorando. Namoro é processo seletivo. Namoro é para você ver se vai passar na prova para casar ou não.
Se no namoro dá indício que não é tão legal, que seria um relacionamento âncora ou que você não viveria a vida que você gostaria, opa, peraí, será que essa pessoa merece passar nesse processo seletivo? Será que eu devo continuar esse relacionamento ou não? Isso tudo você vai avaliar a partir do ponto de vista da vida que você deseja, da vida que você está construindo. E para mim, a vida que a gente deseja, ela é uma construção de fato. Primeiro, lembra de limpar o terreno? Vou ter que limpar o terreno, eu vou ter que rever as minhas crenças e a partir de uma boa autoestima, eu vou analisar os relacionamentos que eu tenho na minha vida e avaliar. Isso me faz bem? Essas pessoas que eu estou convivendo, elas estão me ajudando a ir para onde eu gostaria? Elas estão me ajudando a ser quem eu poderia ser? Uma pessoa melhor, com resultados bons da minha vida? Feliz? Se a resposta for não, reavalia. Reavalia quem você está deixando te influenciar. Por quê? Ambiente bom influencia, ambiente ruim também influencia. E o que é esse ambiente? A gente não fala só de espaço físico, que pode ser o seu local de trabalho, o final de semana com a família. A gente está falando de ambiente, o que compõe esse ambiente. Muito do que compõe esse ambiente são as pessoas que estão nele. E será que elas estão te influenciando positivamente ou negativamente? Será que são pessoas que você admira, pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você? E quando a gente fala de relacionamentos, âncora e vela, eu uso essa metáfora para a gente. Pensa que você é um barquinho. Você é um barco. Não, você não é um barquinho porque você é uma mulher que está aprendendo a se amar, você é uma mulher que se ama com 2 M's, então você é um iate. Iate não tem vela, né? Não, você é um veleiro. Um veleiro. Sabe aqueles que a gente vê em filme? Que nos filmes as pessoas passam 20 dias velejando, essas coisas? Pensa que você é um veleiro lindo, grande, e você tem um mar, que é um mar de possibilidades na sua vida. Você tem ali o dia bonito, você tem um céu bonito, enfim, que é a vida. E você é um veleiro. E o veleiro ele tem 2 coisas, ele tem tanto a âncora, que é o que faz ele ficar parado, quanto a vela, que é o que faz ele se movimentar para algumas direções, dependendo da posição que essa vela esteja, que é aquela parte de cima do veleiro. Baseado nisso, pensando que você é esse veleiro lindo, olhando para os seus relacionamentos, olhando para as pessoas que você anda convivendo, elas estão sendo mais âncora, te deixando parada, ou fazendo com que você se paralise, ou se diminua, ou deixe de ir para os caminhos que você gostaria, tomar as direções que você gostaria e ficar ali presa, estacionada, do jeito que você sempre foi, ou esses relacionamentos estão sendo vela na sua vida. E são pessoas que te ajudam a caminhar, a navegar na direção que você gostaria. São pessoas que funcionam como um impulsionador, que fala, vai, você consegue, você merece, você é incrível, você pode viver algo melhor, não se contente com o pouco. Tá vendo? Para lá tem uma tempestade vindo, vamos para o outro lado, porque no outro lado tem um dia bonito esperando. São essas pessoas, sabe, que se tornam velas na sua vida, que te tiram da direção da tempestade e te impulsionam para ir em direção a algo melhor, a um dia bonito, a uma paisagem bonita, a viver coisas bonitas. E pode ser que você esteja reavaliando tudo isso nesse momento e pensando, nossa, Bruna, eu tenho âncoras, eu tenho pessoas que estão sendo âncoras na minha vida. E tem pessoas que a gente sabe que não é por mal. Eu estava, inclusive, falando com uma das minhas anjas aqui da empresa e a gente tocou nesse assunto e eu falei, olha, para algumas pessoas isso é inconsciente. Algumas pessoas se tornam âncoras na vida de outras por um processo inconsciente, ou seja, não é intencional. Então, vamos pegar um exemplo prático. Uma mulher que estava acima do peso, sei lá, estava 30, 40 quilos acima do peso, e ela passa a emagrecer, ela passa a se cuidar. Ela viveu anos da vida dela de uma forma. As pessoas com que ela convive conhecem essa pessoa de anos vivendo de um jeito. Conforme ela começa a se cuidar, a emagrecer, a mudar,
ela começa a se tornar uma nova pessoa, não só fisicamente, mas também emocionalmente, uma nova pessoa na hora de se comportar, na hora de agir, na hora de se posicionar, na hora de se arrumar, enfim, ela vai se tornando uma nova pessoa. E essas pessoas que estavam convivendo, que conviveram a vida inteira com ela sendo daquele jeito, elas passam a estranhar. Algumas que têm uma tendência natural a serem velas, elas olham para isso e elas falam: que bom, eu não vi a hora disso acontecer, que bom que ela passou a se olhar, que bom que ela passou a se cuidar, que bom que ela está fazendo isso, ela merece. Essas são as velas que olham para essa mudança naturalmente e falam: é isso que você sempre mereceu viver, que bom, fico feliz. As âncoras, que elas podem estar âncoras e não ser âncoras para sempre, elas olham para isso e falam: poxa, mas ela não era assim. E elas passam a falar muitas vezes. Ou se elas não falam, elas criam situações para demonstrar para que a pessoa se sinta mal e de alguma forma ela volte a ser quem ela era. Então, no meu tempo de clínica, eu vi muito isso acontecer com mulheres que eram casadas, por exemplo, e o marido, nesse processo de transformação, ele via isso acontecer e ele via como algo ruim. Nossa, você está mudada, hein? Nossa, você está diferente. Nossa, você não era assim. Para que usar essa roupa? Você nunca usou esse tipo de roupa. Você nunca se maquiou, está se maquiando para quê agora? E passa a ser âncora na vida dessa mulher. Existem algumas explicações e eu vou trazer alguns motivos pelos quais algumas pessoas fazem isso. A gente esquece, por exemplo, que existem homens também têm autoestima. A autoestima é do ser humano, não é da mulher, não é algo exclusivo para a mulher, é o ser humano, todo ser humano tem uma autoestima. E às vezes a autoestima desse homem, ela é baixa. Às vezes esse homem também não se ama. Às vezes esse homem tem problemas muito graves com insegurança, com autoestima, com falta de confiança. E aí, quando ele vê essa transformação acontecendo com essa mulher, ele não sabe nem lidar. E de forma inconsciente ele começa a sabotar o processo dela. Ele começa a querer com que ela volte a ser quem ela era. Por quê? Se ela passa a se valorizar, a se priorizar, a se amar e não aceitar pouca coisa, você concorda comigo que a partir dessa percepção, se ela tiver um relacionamento ruim, ela vai começar a reavaliar? Ela fala: opa, eu não quero mais isso, eu não estou nem me aceitando pouco de mim, quem dirá dos outros. Então ela não vai aceitar pouca atenção, pouco carinho, pouco amor, pouco reconhecimento, nada disso. E isso passa a incomodar, porque ele não sabe lidar com essa nova versão dessa mulher. E por não saber lidar, ele começa a sabotar o processo inconscientemente algumas vezes. E ele faz assim, jogando pequenos veneninhos, mas não que seja estrategicamente ou pensado para ser assim, sabe? Ele começa a boicotar o processo dela, fazer com que ela se sinta mal. E algumas vezes funciona. Algumas vezes essa mulher, ela vai parar de fazer o que ela fazia porque ela não quer perder essa pessoa, porque ela tem medo de perder essa pessoa, porque ela pensa: não, se for de repente para eu viver essa situação ou continuar me cuidando, eu prefiro parar de me cuidar e continuar vivendo o relacionamento que eu tinha, ou vivendo as coisas que eu tinha. E isso também é inconsciente às vezes nela. Porque se a gente parar para analisar, ela vai falar: não faz o menor sentido, mas a gente tem necessidades emocionais que, se a gente não tem inteligência emocional para lidar, a gente acaba se boicotando também. E acontecia na clínica algumas vezes isso, desse marido não acompanhar essa transformação e começar a boicotar o processo dessa mulher. E ela começar a se boicotar inconscientemente também. O que acontecia? Ela voltava a engordar, ela voltava a ser como antes, ela parava o processo no meio do caminho, ela desistia, porque de alguma forma aquilo se tornou ruim para ela. Mas não é que aquilo era ruim, é que ambos os lados não souberam lidar com a situação. Porque um homem com autoestima baixa, ele também vai boicotar a esposa. Tinha casos, para vocês terem uma ideia, de emagrecimento de processos onde o homem engordava a mulher. Nossa, Bruna, como é isso? Ele colocava uma arma na cabeça. Não era isso.
ele falava assim, ó, se você não comer, eu vou ficar bravo com você. Se você não parar com esse negócio de emagrecer, a gente vai largar. Se você continuar fazendo isso, não vai dar mais. Um tom de ameaça mesmo. Porque ele não conseguia acompanhar, ele não reconhecia, porque talvez ele nunca conheceu ao longo da vida aquela mulher, aquela nova versão daquela mulher. E tem dois caminhos nesse caso. Primeiro, ó, a mulher tá aqui, ó, ela tá subindo, certo? Ou ele acompanha ela nesse processo de transformação e o casal decide viver isso juntos, ou um vai ficar na frente do outro. No caso, a gente está falando aqui de mulheres, o homem vai ficar para trás. E nesse ficar para trás, alguns relacionamentos se desalinham. Mas isso não acontece só entre marido e mulher. Isso acontece entre família também. Por exemplo, você é uma pessoa que quer crescer na vida. Você quer ficar rica. Você quer ter sucesso na carreira. E eu passei por isso, viu? Lá em 2017, quando eu decidi ter a minha clínica, a minha primeira clínica, eu decidi que eu queria crescer, eu passei a trabalhar mais que a maioria, eu passei a sair menos aos finais de semana, estudar mais, me conviver com menos pessoas, dedicar mais ao meu negócio, à minha clínica, e isso fez com que naturalmente eu me afastasse e convivesse menos, tanto com família quanto com amizade, enfim. E aí, de ouvir dessas pessoas, por exemplo, nossa, agora só pensa em trabalho. Nossa, agora só pensa nessa clínica. A nossa, não está trabalhando demais, não? Ah lá, a milionária. Porque as pessoas tendem a fazer isso em tom de brincadeira, entre aspas, porque na realidade hoje a gente chama isso de passivo-agressivo. Ela gostaria de falar isso, ela não tem coragem porque ela é covarde, então ela joga uma brincadeirinha. Porque se você devolve com uma resposta firme, ela fala, eu tava brincando. Nossa, pra que tudo isso? Você já deve ter vivido isso. Você fala, tá emagrecendo lá, e você fala, não vou comer. Nossa, tá de dieta. Nossa, pensa nessa dieta, hein? Você fala, tô sim, tô me cuidando. Você fala num tom mais firme, a pessoa fala, nossa, mas pra que tudo isso? Eu tava brincando. A gente chama isso de passivo-agressivo, que é a pessoa que não tem coragem de falar como deveria e usa o tom de brincadeira pra ofender, sabe? Aquele veneninho. Isso acontece em família, em amizade, quando você quer viver coisas diferentes do que você vinha vivendo, naturalmente, algumas pessoas tendem a olhar isso como algo ruim. É porque é ruim de fato, Bruna? Não. É porque elas estavam acostumadas com a sua versão antiga. Segundo ponto, além de estarem acostumadas com a sua versão antiga, algumas pessoas não gostam, se sentem mal, se incomodam de ver outras melhores que elas. Chega a doer. E eu tenho uma amiga que é doutora, neurocientista, e ela fala comprovado cientificamente que inveja dói. Foi comprovado que inveja dói. É fisiológico, chega a doer. E algumas pessoas tendem a boicotar outras simplesmente porque não querem ver elas melhores. Porque vamos pensar na realidade. Você está acima do peso, por exemplo, você está 20 quilos. Vou colocar você não, vou colocar outra pessoa. Vamos pensar assim. Tem uma pessoa que está 20 quilos acima do peso. Tem a amiga que também estava 20 quilos acima do peso, mas ela resolveu fazer algo para emagrecer. Então, ela já está lá, ela perdeu 15 quilos já. Só que a amiga que precisava perder 20 e não perdeu nada, olha para isso, algumas ficam felizes. Outras nem tanto. E essa amiga em específico, ela olha para isso e a cada vez que ela vê a amiga 15 quilos mais magra, é como se ela reforçasse nela que ela não consegue, que ela não conseguiu ou que ela está acima do peso ainda. Quer dizer que isso é real? Não, isso acontece só na cabeça dela. Então, algumas pessoas não conseguem ver outras melhores ou mais felizes, porque é como se ela colocasse um espelho na frente e aquilo refletisse o tempo todo ao que ela não está vivendo. E você, como uma mulher que se ama, tem que identificar, olhar ao seu redor e identificar que tipo de relacionamento você anda vivendo com suas amizades, com seus familiares, com o seu relacionamento conjugal, enfim, de namoro, e avaliar. Será que essas pessoas estão sendo âncora, elas estão sendo vela? Eu citei aqui alguns exemplos, citei exemplo de emagrecimento, citei exemplo de relacionamento.
E lembra daquele homem, trazendo aqui, voltando o gancho do homem, com a autoestima baixa? Acontece com alguns que são homens bons ou pessoas boas que estão com autoestima baixa e por isso não sabem lidar com aquela situação. Só que tem um outro lado também que a gente precisa falar. Existem homens que sabem que esse processo é totalmente consciente e tentam boicotar as mulheres porque algumas vezes, por exemplo, eles traem. São homens que, por exemplo, eles não querem ver a mulher tão empoderada, se cuidando, se amando, porque ela vai ficar mais atenta. Se ela está mais bonita, você concorda comigo que ela chama mais atenção, então ela pode receber mais elogio. E se ele sabe que ele é um canalha, ele sabe que todas essas possibilidades existem. E por querer deixá-la presa naquele relacionamento, ele começa a boicotar o processo dela, de forma consciente. Então existem os dois cenários. O homem, o relacionamento que é inconsciente, que as pessoas fazem por autoestima baixa ou por outros motivos, e tem o consciente, que as pessoas fazem por intenção, que tem total consciência do que está fazendo. E algumas mulheres não percebem e vivem, por exemplo, o que a gente conhece como relacionamentos abusivos. São mulheres, por exemplo, que são traídas, algumas sabem que são, mas que por não terem uma boa autoestima, acabam aceitando. Por não acharem que merecem ou que deveriam ter algo melhor na vida, acabam topando viver aquilo, se colocando sempre em último lugar. Esses homens especificamente, eles reforçam o tempo todo que ela não é boa, que ela não é inteligente, que ela não é capaz, que ela tem problema, que ela não é... Sabe aquela pessoa que fica do lado da outra só reforçando o lado negativo? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso algumas vezes inconscientemente, por alguma falha emocional ou por alguma falta de autoestima ou falta de confiança. E tem pessoas que fazem conscientemente porque querem manter aquela outra pessoa presas emocionalmente. É o caso das mães narcisistas, por exemplo. Mas a gente não vai ficar entrando nesses assuntos, ok? Eu só quero que vocês passem a olhar e analisar para os relacionamentos, olhar para os relacionamentos e analisar, peraí, o que está acontecendo aqui de fato? Para que ao longo da sua jornada de autoconhecimento, de autoestima, de aprender a se amar, você nem se boicote e nem permita com que outras pessoas te sabotem também. Para que você entenda. E entendendo tudo isso, e eu aprendi isso há muitos anos na terapia, que a pessoa que mais tem maturidade é a que vai, infelizmente, ter que lidar com a situação, porque a que tem menos maturidade, ela não vai nem saber o que está acontecendo. E você, estando aqui, tendo acesso a esse conhecimento, estando envolta nesse mundo de autoconhecimento, de inteligência emocional, de autoestima, você começa a olhar para algumas situações de forma diferente. E de repente, se você tem um relacionamento que a pessoa tem baixa autoestima, e você sabe que não é por maldade, não é o caso que é consciente, você comece a estimular essa pessoa a viver algo parecido com o processo que você está vivendo ou que você já viveu. Então, se de repente você tem um marido que está acima do peso e você emagreceu 20, 15, 10, 30 quilos, estimule essa pessoa a viver esse processo também, para que ela colha também os benefícios disso e vocês comecem, ao invés de caminhar separados, vocês comecem a caminhar juntos. Definam um objetivo quanto relacionamento. Então, no meu casamento, qual é o nosso objetivo de vida? Qual é a nossa próxima meta? Qual é o nosso próximo passo? O que a gente deseja de ter de relacionamento para a nossa vida? O que a gente vai construir juntos? Envolve essa pessoa no processo. Ai, Bruna, mas ele é muito resistente, ele não vai. Mulher, Deus não te fez à toa. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Você consegue, você tem o seu jeitinho. E se você fizer isso com amor, com boas intenções, a pessoa aos poucos vai se abrindo para isso. Agora, se você faz na força, se você faz na briga, se você faz querendo mostrar,
que você está melhor, enfim, isso tende a não funcionar. Da mesma forma que existem outros relacionamentos, que são os âncoras, que a pessoa, ela não está âncora, ela é âncora, né? Não importa o que aconteça, é consciente. E você vai ter que tomar alguma decisão. E alguma das vezes, ou talvez em muitas, não sei a sua realidade, vai ser se afastar. Conviver o mínimo possível. Foi o que eu fiz. Algumas pessoas na minha vida eu passei a conviver o mínimo possível, quase nada. Outras pessoas eu topei trazer ela para o processo. Eu insisti um pouco mais porque eu percebi que era inconsciente, eu comecei a inspirar essas pessoas, mas não é com todo mundo que a gente consegue, porque tem um fator importante para você ajudar alguém. Essa pessoa tem que querer ser ajudada. Essa pessoa, ela tem que estar disposta a ser ajudada. Ela tem que te pedir ajuda. Não é você achando que ela quer ajuda, isso é diferente. Não é você achando que ela precisa, então você vai lá e se dispõe. Não. É ela chegando até você e dizendo: eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? Posso contar com você? Enquanto essa pessoa não quiser a sua ajuda, você não consegue ajudar. Então coloca isso na sua cabeça. Às vezes a pessoa está âncora, ela não é âncora e você, a partir da disposição dela, consegue ajudar. Às vezes a pessoa, ela não está, ela é âncora e não tem nada que você faça porque ela não te pediu ajuda, ela não quer mudar, ela não quer viver algo parecido, ela não quer, ela não decidiu e você não vai conseguir. Ao mesmo tempo que valorize as velas da sua vida, valorize as pessoas que te cercam, que estão ao seu redor, que estão no seu ambiente e que te estimulam a ser melhor, que te estimulam a viver algo melhor, a buscar algo melhor. E a gente já sabe que nem sempre esse processo de crescimento na vida, ele vai ser flores, né? Ele vai ser tão fácil. Às vezes vai ser um pouco dolorido, às vezes vai ser desconfortável, às vezes a pessoa vai puxar a régua um pouco mais para cima, às vezes a pessoa vai falar, não, vamos, e você acha que não consegue, ela fala, você consegue, vai te dar um desafio. Às vezes Deus vai te dar algum desafio, né? Acontece também. Mas que você valorize essas velas, que são essas pessoas que te ajudam a ir adiante, a ir em direção a um caminho melhor. Eu espero que durante esse episódio, que eu de alguma forma tenha sido vela na sua vida, que eu esteja te ajudando a tomar uma direção rumo à vida que você deseja, uma vida rica, a se amar mais, a ter mais autoestima, a se valorizar, a construir aquilo que você gostaria. Eu espero sinceramente que como vela eu tenha te ajudado a impulsionar e ir um pouco mais rápido nesse episódio. E se você gostou do episódio do dia de hoje, deixe um comentário aqui, ou no YouTube se você está vendo, no Spotify se você está ouvindo. Compartilha também no seu Instagram e me marca, @BrunoAlmeidaPieri. Compartilha que você está ouvindo ou assistindo o podcast, eu vou amar saber. E envia para 5 amigas, que não sejam amigas, que sejam colegas. Envia num grupo de mulheres, envie para mais mulheres, porque se eu estou te ajudando e contribuindo na sua vida de alguma forma, você pode fazer o mesmo e ser anjo na vida de alguém. E ser anjo é aquela pessoa que empresta suas asas para o outro voar mais alto. É aquela pessoa que aparece no dia certo, na hora certa, falando a coisa certa. Isso é ser anjo. E eu desejo que você seja anjo na vida de muitas pessoas. Muito obrigada até aqui. Vamos para o próximo episódio. Um beijo e até mais.